Nós acabamos de cantar uma canção que fala da vitória do Cordeiro. Jesus Cristo morreu e venceu a morte, venceu a condenação que havia sobre os homens. E eu quero que você faça uma oração neste momento em gratidão pela sua salvação. Senhor, nós queremos agradecer por todas as obras e feitos que o Senhor tem feito em nós e por nós. Mas não há maior bênção e maior proeza do que a salvação das nossas almas. Mesmo que passássemos pela terra, ó Deus, em aflições e tristezas, e salvos, a salvação sempre foi e sempre será a maior proeza e a maior bênção que temos no nosso viver. Nós somos salvos, e é isso que importa. O nosso nome está escrito no livro da vida. Temos em nós a esperança da glória, e é isso que importa, Senhor. Nós queremos te louvar e te agradecer por todas as formas que o Senhor tem nos ensinado, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado como filhos amados que somos do Senhor. Como aqueles que foram chamados, ó Deus, tirados do anonimato, da tristeza, da perdição, do pecado, e nos trouxestes para o reino do Filho do seu amor. E nós queremos te agradecer por isso. Nós, como igreja, nesta noite, ó Deus, queremos fazer menção dessa salvação. Não queremos, neste momento, falarmos de outra coisa, a não ser da salvação das nossas almas. A não ser, ó Deus, nessa oração, sobre o privilégio que temos de sermos salvos, remidos e lavados pelo teu sangue, Jesus. Não há nada comparado a esta bênção, a este milagre e este presente, vindo do céu por nós. Queremos declarar como igreja que a salvação das nossas almas é a maior bênção que alcançamos, em nome de Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Versículo de número 4. Nós sabemos que nós estamos no tempo do fim, e isso é uma das realidades que mais nós precisamos entender e compreendermos. Mateus capítulo 24, versículo de número 4. Amém? Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que vô-lo tenho predito,
Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde eu estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidades do céu, podem assentar-se, abrindo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6. Existem pessoas que acreditam que a igreja será arrebatada antes de qualquer tribulação. Nós já sabemos que nós já iniciamos o nosso período de dores. Após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, iniciou as dores. Jesus diz, esses serão os princípios das dores. Se você analisar o quão dor sofreram os apóstolos e os discípulos do Senhor Jesus Cristo, mortos por causa do testemunho, e desses 2000 anos e pouco que temos vivido, muitos têm pago preço altíssimo por conta do Evangelho. O Evangelho não é um preço barato, o Evangelho é um preço caro, que apenas alguns estão dispostos a pagar. O mesmo Jesus disse que muitos iam querer entrar por este caminho, por esta porta, mas não iriam conseguir, porque o caminho é estreito e a porta é estreita. E Jesus, no seu sermão, último sermão que ele está oferecendo aos discípulos sobre o final das coisas, depois ele entra com as parábolas dos indícios e características do fim. Ele fala sobre o princípio de dores, sobre toda a situação que viria sobre o mundo, e que nós estaríamos aqui. É muito interessante nós entendermos como igreja que somos não somente o sal e a luz da terra, mas também somos o exército do Senhor nesta terra. Porque ele disse que a sua igreja iria combater contra as portas do inferno, e essas portas do inferno não iriam resistir, mas a igreja iria prevalecer. Em Apocalipse, capítulo 6, nós vamos olhar os 3 primeiros selos, os 7 selos, mas primeiros 3 selos. Mas antes de falarmos sobre os selos, vamos falar do que se trata os selos. Nós estamos numa cena em que João acaba de ouvir sobre as igrejas. Você olha aqui no capítulo 4, ele vê o trono de Deus, e ele vê os animais, e ele vê os anciãos. E depois no capítulo 5, nós entramos numa cena em que os anjos são colocados juntamente com os anciãos. Então começa-se uma procura no céu. E João olha e vê um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E, de repente, ouve-se um dos animais dizendo, quem vai abrir este selo? Quem vai desatar este selo? Então, nem no céu e nem na terra encontrava alguém para abrir. A Bíblia diz assim, que, de repente, esse anjo forte que bradou, dizendo quem abrirá o selo, de repente vem um animal, no versículo de número 5, um ancião, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, versículo 6 do capítulo 5, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados sobre a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos se prostraram diante dele e começaram a cantar. Digno é o cordeiro que foi morto, e com o seu sangue comprastes para Deus, homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E os fizestes reis, príncipes e sacerdotes. E então os animais, os anciãos cantavam diante do Senhor, prostrados, porque somente ele era digno de abrir o livro com os seus 7 selos.
O que são estes 7 selos? Nós, no meio cristão, nós iniciamos a nossa carreira de fé e nós somos alcançados e alvejados por muita graça, pelo favor, pela misericórdia de Deus. Deus tem sido muito bom para conosco. Infelizmente, essa bondade de Deus, como Judas explica, muitas vezes trazem alguns de nós uma nostalgia e uma ideologia mentirosa e muito frívola, onde alguns de nós vivemos a nossa vida nesta terra sem a consciência daquilo que aconteceu, que está acontecendo, que vai acontecer. Nós fazemos parte da história. Nós fazemos parte dessa história. Já veio muitas pessoas antes de nós, e que elas então viveram a história do reino de Deus. Mas vamos falar agora, em 2022, quem faz parte dessa história? Qual é a igreja que faz parte dessa história? Que igreja é essa que faz parte dessa história? Será que essa igreja ela tem vencido as portas do inferno? Será que essa igreja está sendo preparada para aquilo que está acontecendo e para aquilo que vai acontecer? Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo com a igreja agora? Vamos olhar para o mundo, o que está acontecendo com o mundo? Toda forma de deturpação sobre gêneros, sobre escolhas, sobre o homossexualismo em si, sobre toda a ideologia religiosa que as pessoas fazem, vamos falar agora da igreja, vamos falar agora do comportamento dos cristãos, onde uma gama muito grande de crentes vieram para a igreja e buscaram dentro da igreja um conforto e um apreço por boas coisas, desenvolveram um paladar totalmente refinado por bênçãos, por prazeres, por coisas deleitosas e gostosas, e se esqueceram que não foram convocados para uma festa, ainda não, foram convocados para uma guerra. Fomos convocados para uma guerra, não fomos chamados para uma festa. Nós não estamos em uma festa, nós estamos em um campo militar. Nós estamos em uma força belicosa, fazemos parte do exército de Deus, temos que estar preparados para qualquer momento, uma batalha final, e nós estamos em uma guerra. Que tipo de guerra nós estamos? Numa guerra contra o mal, numa guerra contra o pecado, numa guerra contra o mundo, numa guerra contra o próprio Satanás, onde delimitamos, onde estamos guardados e protegidos pela graça de Deus, onde diariamente fazemos escolhas. E uma coisa muito interessante que você observa nesse texto, que após a vinda do Senhor Jesus Cristo, que é o primeiro selo, onde ele aparece no seu cavalo branco, o cavalo branco não era quisto nas guerras, porque ele era visto de longe, mas Jesus aparece num cavalo branco, falando sobre a sua vitória, e o arco na sua mão, o seu evangelho, do qual ele alcança o alfa e o ômega, desde o princípio até o final, até o último dia da graça, os homens terão a oportunidade de aceitar Jesus Cristo. Mas e depois? E depois de aceitar Jesus? E depois de aceitar Jesus? O que eu vivo e o que você vive depois de aceitarmos Jesus? O que tem sido para mim a vida e o que tem sido para você a vida? Deus ama você. Jesus Cristo morreu por você. Mas os nossos conflitos são genuínos e verdadeiros? Ou os nossos conflitos são meras distrações do inferno para nós? Você já parou para prestar atenção? Se os seus conflitos são verdadeiros, são genuínos, são conflitos literalmente do reino, ou se são conflitos humanos apenas, conflitos que distraem você, para que você não perceba a verdadeira guerra que está acontecendo. A sua guerra contra a sua personalidade e contra a sua vontade, que às vezes acontece, a sua identificação, quando você percebe algo e um sintoma ruim em você. A sua busca constante por conforto e por bem-estar. A sua guerra com o seu cônjuge, que não é convertido, com seus filhos. A sua batalha. Essa é realmente a guerra que Deus determinou para cada um de nós? Não. Não. A guerra que Deus determinou para cada um de nós
Não é contra seres humanos, nem contra situações, mas contra principados e potestades. A Bíblia diz assim, Apocalipse capítulo 6, versículo de número 1. Quando você se envolve com o reino de Deus e começa a abrir os olhos realmente para aquilo que está acontecendo, você começa a enxergar grandes coisas. Havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Não há como não identificar o Senhor Jesus Cristo neste cavalo branco, porque nós ouvimos no capítulo 19 da mesma forma. O primeiro selo, sai o primeiro cavalo. O selo do juízo de Deus, o primeiro juízo de Deus. A morte de Jesus na cruz do Calvário. O juízo de Deus sobre a humanidade. Mas como assim? Jesus não é a graça, não é a abertura? Também. Por que Jesus é o juízo de Deus sobre toda a humanidade? E por que depois do primeiro cavalo branco, vem os outros cavalos, faz uma interrupção no selo 5 sobre o clamor dos servos, depois continua-se os outros selos? Por quê? Porque acontece o seguinte, para Deus, tudo começou a partir de Jesus Cristo. Uma nova oportunidade, uma nova chance à humanidade. Não há nada na terra e no céu que seja feito sem Ele. Jesus, aquele que tem o juízo, aquele que abriu o livro com os 7 selos, aquele que aparece como vencedor em um cavalo branco, como uma coroa de ouro e com um arco, não como uma espada, mas um arco que alcança a distância o seu evangelho, a sua palavra. A partir daí, deste momento, começa-se então uma sequência de coisas ruins. Vou dizer de novo, uma sequência de coisas ruins. Por quê? Porque Jesus foi oferecido para mim e para você. Formamos a igreja. Mas e aqueles que não receberam esse Salvador? E aqueles que não quiseram este Salvador? Pense bem comigo, analise comigo a oferta de paz que Deus deu à humanidade. Nunca houve antes. Não é um Noé, entende? Com uma arca, não. Não é um Moisés com uma vara na mão que abre mar. Não é um Josué que atravessa rios, não. Não é. Não é um Jeremias que fala da aceitação de um cativeiro para purificação. Não é. É o Filho de Deus. Não existe, não há nada mais profundo, mais intenso no céu do que o nascimento, morte, ressurreição e retorno de Jesus Cristo. Não há assunto mais sério no céu. O céu não fala de criação mais. O céu não fala mais dos profetas. O céu fala de Jesus. O céu ama Jesus. Não há nada mais profundo, não há nada mais intenso, não há nada mais sério no céu do que este nome, Jesus Cristo. E é isso que deve acontecer na terra, Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo veio, viveu 3 anos e meio do seu ministério, ensinando como viver uma vida que agrada a Deus, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, e então a sua igreja está no seu aguardo. Eu quero que você leia comigo, fique aberto em Apocalipse 6, mas eu quero que você vá comigo em Mateus 21, 44. Eu quero que você entenda o seguinte. Mateus capítulo 21. Vamos ler a partir do 42 para você entender. Mateus 21, versículo 42. Presta atenção após
a oferta de paz que Deus deu à humanidade, após a oferta de mantimento que Deus deu à humanidade, após a oferta de preservação que Deus deu à humanidade, após essa oferta, o que acontece com os que recusam essa oferta? Então vamos analisar primeiro o primeiro selo. Disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça da esquina. Ele estava falando dele mesmo. Pelo Senhor foi feito isto. E é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á. O que significa? Quem cair sobre Jesus vai despedaçar-se. Aí ele diz assim: e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido ao pó. Então só existe uma chance: ou você é edificado sobre ela, ou você cai sobre ela, ou ela cai sobre você. Não tem outro caminho. O evangelho, o juízo do evangelho, o juízo do arco do Senhor, somos edificados sobre Jesus Cristo. Se rejeitarmos Jesus, seremos destruídos por conta dessa rejeição. Continuando. Eu quero que você vá comigo em João capítulo 3, só para você entender o porquê virão os outros selos. João capítulo 3, a maior oferta de paz que Deus enviou à terra. Não é a arca de Noé, não é o arco-íris, mas é Jesus Cristo. João capítulo 3, versículo de número 9. Versículo de número 19. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque em Deus são feitas. Agora eu quero que você vá comigo em João 12. Vá lá comigo em João capítulo 12. O mesmo evangelho de João, capítulo 12. Versículo de número 48. 47. João 12, 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. 48, lê. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. O arco que está posto na mão do Senhor, a palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu testemunho sobre o que eu hei de dizer e sobre o que eu hei de falar. Volte comigo em Apocalipse capítulo 6. Versículo de número 2. E eis que um cavalo branco que estava sentado sobre ele tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Jesus Cristo é vencedor. Ele concluiu a sua obra na cruz do Calvário, determinando assim que todos aqueles que aceitarem a sua morte, diga amém. O que é aceitar a morte de Jesus? É aceitar morrer com ele. É aceitar a renunciar e abnegar. Você pode ser o crente mais simpatizante da Escritura. Você pode ser o crente mais alegre e bem intencionado. No momento do seu desafio, o que vai determinar a sua vitória ou a sua perda é obedecer ou não à Escritura. Jesus disse: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Não há como nós estarmos inseridos dentro da igreja ou dentro do reino de Deus e não obedecermos à Escritura. O arco na mão
do que estava sentado sobre o cavalo branco é quem vai determinar onde eu vou chegar. É o Evangelho. O quanto você ama o Evangelho, o quanto você ama a palavra de Deus, o quanto ela é bem-vinda dentro do seu coração, o quanto ela tem vencido a sua vontade, o seu coração, a maneira de você pensar, a maneira de você sentir, o porquê que você sofre. Diz para mim se todo o seu sofrimento, a raiz dele não é uma desobediência sua. Comece a obedecer a Deus no seu casamento, aplicando não os seus padrões, não o que você tem vontade, mas a palavra de Deus. Se você não vai ver que as coisas vão se encaixar adequadamente, obedeça a Deus na área do seu sofrimento, para que eu desafio você a aplicar a obediência ao Senhor, aos mandamentos do Senhor, se as coisas na sua vida não irão alcançar o determinado lugar, e elas vão começar a fluir adequadamente. Mas se você ser um simpatizante do mandamento apenas, e não praticá-lo, não vai acontecer nada com você, a não ser uma enorme frustração, onde você conhece as coisas, você vê o reino, mas não vive nada daquilo que ele diz. Tem crente assim aqui? Que sabe que Jesus Cristo é paz, mas não tem paz. Que sabe que Jesus Cristo é cura para a alma e para o corpo, mas não a tem. Que sabe que Jesus Cristo é provisão, mas não o tem. Por quê? Está faltando mandamento no seu relacionamento conjugal. Está faltando mandamento no seu relacionamento com o próximo. Está faltando mandamento na sua vida comum, no seu trabalho. Está faltando mandamento. O mandamento entra na nossa vida, na minha vida e na sua vida, para mudar as coisas e transformar as coisas. Por quê? O que acontece quem rejeita o mandamento? Vamos olhar na Escritura. Vamos olhar na Escritura. Quero falar agora sobre o cavalo vermelho. Versículo de número 3. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Poderíamos falar sobre as guerras que já houve, que vão existir e que ainda existirão. As que já existiram, nós sabemos. Primeira, segunda e outras guerras entre nações particulares. Guerras, motins de países por causa de governos. Guerras sempre existiram. Poderíamos falar de uma guerra que está às portas ou das guerras que virão. Mas eu quero falar da guerra daquele que tem, quem não recebe o Evangelho. Que a língua é uma espada afiada. Será que realmente Jesus Cristo te salvou para que você não tenha paz? Você viva 3 dias bem e 1 dia mal, 2 dias mal, 4 dias bem, 5 dias mal. É assim que Deus planejou para você? Jesus disse, deixo-vos a minha paz e a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Porque tem guerra quem rejeita o mandamento, quem rejeita o Evangelho. Porque as pessoas fazem guerra contra as outras e machucam umas às outras. Você acha que o Evangelho produz isso em nós? Você acha que realmente uma pessoa que tem Evangelho, que tem os mandamentos de Deus, gosta de perturbar os outros? Como é que você coloca a cabeça no seu travesseiro, sabendo que naquele dia você tirou a paz de alguém, você perturbou a vida de alguém, humilhou alguém, trouxe aflição na vida de alguém? Isso não é cristianismo, não, de forma alguma. É muito interessante você entender como ser humano, que você não é uma ilha. Você é um ser humano e ao seu redor está ligado a algumas pessoas. E você precisa respeitá-las. E você precisa entender que você foi posto numa sociedade, em um relacionamento interpessoal, onde você precisa aprender a fazer bem às pessoas que têm te amado. É algo horrível de se ver. Crianças que foram criadas no peito de suas mães, no colo de seus pais.
que receberam todo o amor e toda a dedicação e todo o afinco. E quando elas crescem, se tornam inimigos dos seus próprios pais. E o pior inimigo não são as guerras pronunciadas de países contra países. Jesus disse, os da sua casa serão seus piores inimigos. Fazendo guerra. Guerra. Guerra contra o peito que amamentou. Guerra contra o colo que a socorreu. Guerra. Guerra. Guerra porque não mais precisam financeiramente dos pais, porque alcançaram uma inteligência, uma sociedade superior. Guerra. Você acha realmente que Deus nos abençoa, ou abençoa um cônjuge, ou então aborda sobre um cônjuge uma dose a mais, para que se façam guerras? Quantos cônjuges se sentem mais privilegiados do que o outro, e humilham, e tripudiam? Quantos irmãos e quantas pessoas que fazem guerra contra as outras pessoas? Guerra, inimizades, porque eu preciso defender o meu posicionamento, porque eu preciso defender aquilo que eu quero. As pessoas que rejeitam os mandamentos do Senhor são as que fazem guerra umas às outras, porque primeiro estão em guerra contra o céu. Quando você guerreia contra o céu, é impossível você fazer paz com quem convive com você. Então, quando você observa, quando a guerra, quando a espada vem de alguém que te fere, analisa bem se essa pessoa já não está em guerra contra o céu. Analisa bem se essa pessoa, ela já não se levantou contra a autoridade do Senhor Jesus, contra a proeminência, a excelência e a soberania do Senhor Jesus. Você acha que ele vai respeitar a sua autoridade humana? De forma alguma. Você acha que ele vai respeitar o seu amor dedicado? Você acha que ele vai respeitar a sua pessoa, as suas conquistas? De forma alguma. Guerra. Você está preparado para ela? De que maneira você prepara-se para a guerra? Como é que se vence a guerra? Usando armas carnais e recursos humanos? A sua guerra não é carnal, é espiritual. Você vence as guerras por meio dos mandamentos do Cordeiro, daquele que está sentado sobre o trono. É assim que você vence as guerras interpessoais, as guerras que existem dentro de lares e dentro de famílias, onde mães e pais choram, onde cônjuges são partidos pelo meio. É assim que nós vencemos as nossas guerras particulares, e todos aqueles que rejeitam os mandamentos são levados às guerras. Então eu digo para você, não adianta você vir à igreja aos domingos e você não ater aos mandamentos e não obedecer aos mandamentos, e você simplesmente virar as costas aos mandamentos, achando que a paz vai entrar pelas suas portas e que você vai ter paz. Obedeça ao mandamento e entenda que só existe uma forma da paz operar, imperar e governar sobre a sua casa, vida e família. É o governo do Senhor Jesus. Diga amém. Agora passamos para o terceiro cavalo, terceiro selo. E havendo, versículo de número 5, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei e um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, mas não danifiques o azeite e o vinho. O terceiro cavalo, o cavalo negro, o cavalo preto. E então João vê, e o cavalo é chamado o cavalo fome, que vem trazer fome sobre a terra. A fome sempre existiu, sempre. Nunca a humanidade ficou longe da fome. Por mais que as ONGs e a sociedade tentam resolver o problema, a fome existe na terra por causa de uma condenação que existe do pecado original. É claro que você, como cristão, você deve ser benevolente, generoso e deve ajudar todos aqueles que Deus tem posto ao seu lado. Mas nem que as ONGs do mundo inteiro se reunissem, elas iriam conseguir acabar com a fome, porque a fome é uma consequência da saída do Éden. E a Bíblia diz que essa fome específica é uma fome muito interessante, porque um dinheiro é um dia de um trabalhador, ou seja, ele teria que trabalhar o dia todo para comer no final do dia.
Só que o dinheiro que ele iria receber ia dar apenas para ele, não para um amigo, nem para um membro de uma família. Então foi colocado uma balança e foi dado o trigo e a cevada, que era um cereal mais barato, e foi ordenado que nem o azeite, nem o vinho fosse danificado. Não vamos falar sobre a fome existente, que sempre existiu e sempre vai existir na terra. Vamos falar da fome que existe no ser humano, no crente especificamente. Jesus diz em João: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Quem comer deste pão nunca terá fome. Quem beber dessa água nunca terá sede. Interessante isso. Coisas no Evangelho que são tão conclusivas, tão rudimentadas, tão embasadas, tão definidas, né? Eu vejo isso numa definição tão sobrenatural. Quem comer deste pão nunca mais terá fome, né? Então, quem disse isso não foi um profeta, não foi alguém, foi o próprio Senhor Jesus. Ele diz: eu sou o pão da vida. E qual é a fome que existe na humanidade? A fome de gente. A fome de ser humano. A fome que caracteriza na solidão, no vazio. A fome que tem destruído as pessoas. As pessoas precisam mostrar para as outras que estão bem. Precisam idealizar-se nos outros. Precisam projetar-se. As crianças crescem, o que você quer ser quando crescer? E as crianças dizem: eu serei, fazendo da sua essência a sua profissão. O ser humano perdeu a noção de identidade, de essência. As pessoas não mais conseguem entender dentro de si. Elas começam a alimentar-se daquilo que fazem. Então, aquilo que elas fazem começam a alcançar uma projeção enorme. E elas precisam ser admiradas, e elas precisam ser amadas, e elas precisam ser ouvidas. E elas precisam de atenção. Falam 24 horas por dia, se pudessem. Por quê? Porque a necessidade de existir, a partir do quê? A partir do seu núcleo social. Quem somos nós? Somos aquilo que as pessoas pensam que somos? Não. Somos aquilo que pensamos que somos? Não. Somos aquilo que Deus diz que somos. Então é muito interessante essa fome existente por conta da rejeição do mandamento, da rejeição do arco, onde as pessoas rejeitam Jesus e a forma e a maneira dele de nos ensinar a viver, de morar dentro de nós e de nos ensinar que dentro do meu coração e do seu se torna um universo, um pequeno universo, para o Senhor governar, habitar e liderar. Então ficamos famintos, pais famintos de filhos, filhos famintos de pais, cônjuges famintos de cônjuges, e hoje existe uma outra fome tecnológica, onde as pessoas precisam existir por meio dos meios da tecnologia, onde elas precisam ser avaliadas, seguidas e analisadas. Mas afinal, quem é você? Quem é você? Quando eu penso que eu existo a partir de alguém, quando eu acho que a minha vida acaba porque uma pessoa me desprezou ou me rejeitou. Eu vejo o nosso tempo como um dinheiro por dia. Eu vejo pessoas que se levantam da cama e elas vão pela manhã numa avidez buscando alimentos emocionais, serem amadas, ouvidas, quistas, desejadas, e elas buscam em seus meios de internet, tecnológico, meios de existir, e aquilo acaba no final do dia, como se ela existisse a partir daquilo que as pessoas pensam, ou daquilo que ela viveu com as pessoas. Mas e você? O que você tem vivido com você? O que você tem ajudado você? Você tem pensado em você? Você tem olhado para você? Você tem buscado você? E a Bíblia diz assim, que a pobreza, ela existiria. E é muito interessante, a pobreza ela tem dois lados, a fome ela tem dois lados. Porque quando você percebe
Que tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que você desfruta e tudo aquilo que você conquista, não enche o vazio do seu coração. Para onde você vai? Para a religião. E aí você busca uma, busca outra, busca outra, busca outra. E uma diz para você que você vai para um lugar chamado purgatório, purgar até. E a outra diz que você vai ter que nascer 5 ou 6 vezes. De repente você encontra alguém que diz assim, eu sou o dono do céu. E é o único que promete o céu, porque ele é o dono do céu. Então você se encontra com Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, esse encontro com Jesus. Mas espera aí, o vazio. E o vazio do seu coração. E a fome da sua alma. Ali, na minha opinião, e daquilo que eu sei da Escritura, deveria acabar. Por que não acaba? Porque a sua fome não acaba quando você encontra o pão da vida. Por que não nos assentamos à mesa e comemos deste pão e deixemos com que a nossa alma seja alimentada? Por que não? Porque preferimos a azafama, a correria do dia a dia, onde somos sustentados num fast food emocional, onde a nossa alma se ilude com relacionamentos humanos. O que alimenta a alma é Jesus Cristo. Se você tem carência, manda Jesus para a sua carência. Se você sente solidão, se você se sente sozinho, se você se sente rejeitado, manda Jesus para dentro. Sustenta essa fome do seu coração. E ele diz assim, mas não danifiques o azeite e o vinho. Não seria danificado, não haveria falta nem do azeite e nem do vinho. Eram alimentos mais elitizados. Diga, João, que aos pobres é anunciado o reino de Deus. Explica isso para o seu irmão que eu disse para você. A beleza da fome, o ponto positivo de reconhecer que não tem. A mulher do fluxo de sangue só conseguiu chegar até Jesus. A sociedade pode. Mas eu pobre, você pobre. Não temos para onde ir. E eu não estou falando de pobre monetário. Não. Eu estou falando de pobre de espírito sem recurso. Eu e você não temos recursos. Nós não temos para onde ir. Só Ele tem as palavras de vida eterna. E nós não queremos mais do que isso. Só queremos isso. Não queremos que os shoppings nos distraiam, não queremos que as viagens ocupem o lugar de Jesus Cristo, não queremos que as mesas fartas e cheias de pessoas venham nos sustentar, não queremos nada disso, nós queremos o pão que alimenta a nossa alma. Bem-aventurados os pobres, porque eles verão a Deus. A Bíblia diz assim, no versículo de número 7, o quarto selo. E ouvi uma voz do quarto animal que dizia, vem e vê. E olhei que um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, ou seja, metade de metade. Com espada, com fome, com mortandade, com feras da terra. Mortandade é peste. Poderíamos falar aqui sobre a peste que veio, que levou alguns. Poderíamos falar sobre a guerra, que é a espada. Poderíamos falar sobre as situações. Mas vamos falar aqui sobre morte. Morte. Você não necessariamente precisa perder o seu fôlego da vida para estar morto. Jesus mesmo diz para uma das igrejas de Apocalipse, você está morta, não está viva. A morte é uma coisa que tem galopado por meio de uma peste de uma forma muito forte.
As pessoas estão morrendo espiritualmente, morrendo emocionalmente, a cada dia. E a peste, ela está contaminando as pessoas, cada vez mais. Você, por causa da peste, usa sua máscara, corretíssimo. Usa o seu álcool, corretíssimo. Tem os seus cuidados, corretíssimos. Mas eu quero dizer sobre outra peste. O que você faz, por exemplo, para guardar-se da amargura, que é uma peste que diz Hebreus, que contamina? Por exemplo, para livrar da peste do consumismo, que contamina, do modernismo, que contamina, do domínio das palavras humanas, que contamina e mata. O que você faz para livrar dessas pestes, que te desanimam, que faz você perder o veio, perder o ânimo, perder o fôlego? Então funciona assim: se a pessoa que você convive, ou as pessoas, te tratam bem e tudo está bem, você está com o seu ânimo elevado, você está bem emocionalmente. Mas se as pessoas que você convive te tratam mal, ou você teve um interposto, você abaixa o seu ânimo e abaixa a sua alegria e vai abaixando tudo. Peraí, você está com a peste. E não uma peste que mata fisicamente, mas que mata espiritualmente, além de fisicamente. Quantos de nós temos uma blindagem adequada, onde podemos discernir, isso entra, isso não determina o que eu faço? Uma das pestes mais projetoras que existe hoje em dia é reação. Você falou? Agora você vai ouvir. Como é que é o ditado? É quem fala o que quer, escuta o que? Esse é o ditado, lá do inferno. Mas qual é o versículo que diz sobre isso? Sejais prontos para ouvir e tardios para falar. Por quê? Porque este é o mandamento. Quantas pessoas estão morrendo? Por quê? Porque não escutam o mandamento, não obedecem o mandamento. O mandamento que traz a morte, o que é? É essa doença nesse relacionamento. Peraí, olha aqui, ó. Vai ficar. Até quando? Mas quando se fizer isso aqui? Tem que ser mais espiritual, mais crente. Tem que ser mais santo, mais comprometido. Tem que ser, no mínimo, não quer ser santo, não quer comprometido, mas maduro. Maturidade. Quanta morte espiritual tem existido, porque as pessoas, elas têm desanimado pessoas. Agora isso vai acabar? Não vai acabar. Você nunca deixará de ter alguém que virá no seu caminho para desanimar e matar você emocionalmente, dar a você doenças psicossomáticas, doenças espirituais. Por quê? Porque o ser humano rejeitou Jesus Cristo. Então, haverão pessoas que trarão morte para você. Assim como tem pessoas que vão trazer vida. Tem pessoas que olharão nos seus olhos e dirão, Jesus te ama. Deus tem um plano para você. Deus quer morar dentro do seu coração, na pessoa bendita de Jesus. Como também vão existir pessoas que vão dizer, você errou, você falhou, você não vale, só falta falar, você não serve. Vão existir. Mas e aí? O que eu e você vamos fazer? Nós vamos exterminar todas as pessoas que trazem a morte? Não, nós vamos nos blindar para guardar de todas elas. Da força da língua, da força do coração, de pessoas que trazem a morte. Antes de eu passar adiante, eu queria fazer uma pergunta para você. Como cristão, nessa noite, você se identifica como alguém que leva a morte ou alguém que leva a vida? Eu não falo de situações que não te custam. Eu agradei uma criança, agradei um senhorzinho de idade, que bonitinho. Eu conversei com um amigo. Quando é que você é mensageiro de morte ou de vida? Quando te custa. Quando custa, o perdão custa, amar custa, continuar custa, abnegar custa, respeitar custa. Quando te custa,
Você diz, não, eu serei um mensageiro de vida, eu vou abençoar essa pessoa com perdão, eu vou mostrar para ela a face de Cristo. Mostra a outra face. A primeira face todo mundo já viu, a face humana, a face que rusga, a face alterada, mas e a face de Cristo, que precisa ser vista por todos? Quando é que eu consigo ver em você a face de Cristo? Quando você vai enxergar em mim a face de Cristo? Você tem que ser diferente. Você quer ser um condutor de morte e destruição? É isso que nós queremos para nós? Se nós olharmos para os nossos padrões, para a nossa dinâmica, para aquilo que estamos acostumados, para aquilo que a sociedade faz, para aquilo que aprendemos, para aquilo que trouxemos, nós seremos carregadores de destruição, mensageiros de morte. Mas quando olhamos para o mandamento, nós nos livramos disso. Diga, eu não vou matar ninguém, mas eu também não vou morrer. Quando você perceber que pessoas chegam perto de você para te matar, ela não vem com uma arma humana, mas ela vem com uma fala, com uma palavra que te fere no mais profundo do seu coração. Tá? O que você faz? Você responde à altura? Não. Você se cala. Por quê? Por causa dos mandamentos que te faz viver. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando é que você respondeu de uma forma ignorante ao ignorante, você ficou melhor? Quando foi que você respondeu com violência ao violento e você ficou melhor? Quando foi que você respondeu ao malicioso com malícia, você ficou melhor? Você ficou igual a ele. Nós precisamos entender isso, essa diferença que tem que existir dentro de nós. De repente, parte-se para o 5º selo, dá-se uma interrupção nas maldições sobre a terra. A primeira maldição que você viu foi a guerra, a segunda foi a fome, agora a morte. No capítulo 6, versículo de número 9, e aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Você vê que interrompe. Né? Então o 4º selo, até então, o 2º, 3º e 4º, veio a maldição sobre os que rejeitaram o arco do guerreiro que saiu vencedor. E agora vem o 5º selo, que são o clamor das almas que estão no céu, que um dia morreram, por conta do quê? Por conta do êxito dos maus. Vou falar de novo. Os que morreram por causa do êxito dos maus. É melhor eu ser mau e vencer ou morrer com a maldade dos outros? O que você acha? Não, pastor, o negócio é o seguinte, eu vou ser mau também. Eu vou ser mau também, eu vou pagar com a mesma moeda. Essa é a política humana, isso aí é a maneira do ser humano pensar. Por isso que Jesus disse que o cristianismo não é para qualquer um. Não é. O cristianismo é para gente doida. A loucura, Por quê? Porque normal o que é? Normal é você responder à altura e você colocar a pessoa no lugar dela e você tá com, como é que é aquele negócio do mineiro? A faca e o queijo na mão. Não, porque agora é o seguinte, eu estou com a faca e o queijo na mão, eu desbanco aí numa conversa. Você acha que isso aí é papel de crente, é jeito de crente, é maneira de crente? Eu sou crente porque eu levanto a minha mão, porque eu falo oração, faço oração e eu falo em línguas, e eu fiz curso de teologia. O crente, quando ele está com a faca e o queijo na mão, ele oferece para o outro. Ele não usa. Não usa. Jesus disse assim, quem quiser construir uma torre, pense muito bem antes de começar. Muitos vão querer entrar, mas não conseguirão. E quando você olha para tudo isso, você diz assim, mas isso aí me inspira fraqueza. Eu gosto de ser forte. Peraí, exige mais força para blá, 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 ou para... Peraí, deixa eu seguir o meu caminho. E eu vou te dar a resposta com a minha vida. O que exige mais força? Claro que é abnegação.
Claro que é renúncia, porque o reino de Deus é para os fortes. Então João vê um clamor diante do trono de Deus, e esse clamor dizia das almas que foram mortos, e dizia no versículo 10, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dados vestes compridas, e dito a eles que eles descansassem mais um pouco. Então o quinto selo fala do clamor daqueles que sofreram, daqueles que abnegaram, que renunciaram por amor a Cristo, que foram mortos, esquartejados, que morreram pela espada, pela fome, pela peste, pela guerra, mas estão ali clamando juízo diante do Senhor, dizendo: Senhor, faz justiça, faz juízo. Esse é um dos clamores do céu. E então João continua vendo, e agora se vê então o sexto selo, capítulo 6, versículo de número 12. E havendo aberto o sexto selo, olheis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Jesus disse isso em Mateus 24, e você leu também. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? O sexto selo fala de queda. Primeiro, a alteração na criação do Senhor, na criação do céu, na criação daquilo que ia cair sobre o mar, na alteração das estrelas. Uma alteração em todo o firmamento e em todo o fundamento. Poderíamos falar daquilo que já aconteceu, terremotos, e aquilo que vai acontecer. Mas vamos falar de firmamento e fundamento, do qual vamos pegar o mesmo raciocínio. Os grandes e tribunos que viveram conforme quiseram, os reis, os príncipes, os líderes, ricos, servos, pobres. Jesus, quando estava a caminho da cruz, e as mulheres batendo no peito. Jesus, um dia haverá um clamor dizendo que os outeiros, que os montes caiam sobre nós e nos escondam. E então eles procuravam se esconder da ira. Por que da ira do Cordeiro? Por que a ira do Cordeiro? Porque não receberam o Evangelho, a oferta de Deus. Mas vamos falar da alteração do fundamento e do firmamento. Alteração, mudança. Vamos lá. Deixa eu iniciar essa meditação com você fazendo uma pergunta. Todo fundamento embasado na sua vida, que cria as suas dinâmicas, que cria as características da sua personalidade, vem da Escritura. E tudo aquilo que você busca, o firmamento, tem a ver com o céu? Não, vamos parar para pensar e vamos ser sinceros conosco. A sinceridade é uma das coisas mais imprescindíveis e mais buscadas pelo reino de Deus em nós. Vamos falar do fundamento. Você viu aqui os abalos. Quem diz que eu preciso enxergar os abalos dos firmamentos, as estrelas caindo no meio dos mares, o céu se tornando em chama, a terra sofrendo? Por que eu preciso disso? Se eu já estou vendo o firmamento abalado e os fundamentos também. As atitudes. O que será pior? Isso acontecer literalmente ou como já está acontecendo espiritualmente? É óbvio que espiritualmente é o pior. Os seus fundamentos. De onde você tira o curso da sua vida, de onde você tira o seu jeito. Com quem você aprendeu o seu jeito? Com seu pai, com a sua mãe? Aprendi com a vida, pastora, matando um leão por dia. É assim que nós temos vivido?
São as regras seculares que têm nos ensinado a ser. Que tipo de cristão que eu sou? O que me caracteriza no cristianismo? Eu levantar as mãos e fazer oração e cantar canções? Ou eu estar neste mundo como luz e sal? Quais são os meus fundamentos? Quais são os fundamentos da minha honestidade? Quais são os fundamentos da minha veracidade? Quais são os meus fundamentos dos meus relacionamentos? Quais são? O que é que me embasa? Onde eu recorro? Como eu vivo a minha vida? Será que eu venho aos domingos na igreja para um desencargo religioso de consciência e depois de segunda a sábado novamente eu vivo da maneira que eu quero? E qual é o meu firmamento? O que eu busco? Será que eu tenho pensado nas coisas que são de cima? Será que eu tenho pensado na volta de Jesus? Será que eu tenho pensado no céu? Se tudo que eu tenho feito aqui eu sei que vai me remeter ao céu? Ou será que eu tenho feito por um firmamento humano, onde eu alcanço um nível social elevado, onde eu converso com esse, com aquele outro, onde o meu sobrenome, onde o meu dinheiro, onde a minha posição, onde a minha ideologia? Irmãos, já houve alteração. Já houve. Os céus se enrolam, os montes removidos. As estrelas já caíram. Tanto o firmamento quanto o fundamento foi alterado. E eu e você seguimos dizendo assim, mas esse é o meu jeito. Esse é o meu jeito. E esse é o meu jeito. E eu digo que esse é o meu jeito, e você diz que esse aí é o seu jeito. E vamos entrar numa guerra e numa batalha humana, para que Satanás nos distraia da verdadeira guerra que está acontecendo. Onde aqueles que rejeitam o Senhor estão firmando-se, estão olhando para aquilo que não tem nada a ver com Deus. Quero falar sobre o último selo, capítulo 8. João recebe aí uma breve parada nos selos. Fala-se sobre os servos de Deus, sobre os santos mártires, e depois no capítulo 8, a abertura do 7º selo, que é o final, as 7 trombetas, onde 7 trombetas são dadas aos anjos, a comissão dos 7 anjos. Apocalipse capítulo 8, versículo 1, e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Meia hora, você percebeu que o céu até então era um lugar de vozes e de sons. São os animais, são os anjos, é Jesus, é canções, é clamores, de repente meia hora. Ninguém clama, ninguém canta, ninguém fala. Por quê? Por esse período de silêncio ia iniciar-se o início do fim. As 7 trombetas, onde a última. E vi 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar e tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar, e lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Então começa-se os 7 anjos tocando as 7 trombetas, que são 7 situações finais. Mas eu não vou pregar sobre as 7 trombetas, estou pregando sobre os 7 selos e falo sobre o último selo, que é a unidade do incenso com as orações dos santos, onde existe fogo que irá ser derramado sobre a terra. Diga, mas o fogo já foi derramado sobre a minha vida. Pois é. Nós recebemos o batismo de fogo. Nós recebemos a graça, nós recebemos a unção do Espírito Santo de Deus. E este fogo aí não é o fogo que eu e você vamos receber. E este é o fogo do juízo de Deus. E esse juízo de Deus tem dentro dele uma mistura. Foi posta no incenso do céu, as orações dos santos, e foi colocada brasas, essas 3 misturas, para derramar como juízo, para destruição das pessoas que estão na terra. Então, incenso, oração e brasas.
Fogo. Aí eu quero dizer uma coisa para você. Quem de nós temos apreciado e buscado o Espírito Santo de Deus? Quem de nós temos aberto nosso coração para recebermos mais do Espírito Santo de Deus? O quanto, se você pudesse dizer agora, tá, de 0 a 10, o quanto você tem do Espírito Santo? De 0 a 10. Eu não pergunto se você fala em línguas estranhas, não. Eu pergunto o quanto você se esvazia para que Ele possa te preencher, para que Ele possa te guiar, para que Ele possa te dirigir, para que Ele possa convencer você de pecados, do juízo. O quanto você tem do Espírito Santo. O quanto você ora a Deus pedindo o Espírito Santo. Você acha realmente que existirá alguma chance para alguém que não busca o Espírito Santo em dias relativamente difíceis, para alguns, outros não, em dias terminais como os de agora? Eu preciso do Espírito Santo, você precisa do Espírito Santo. Por quê? Para quê? Para que nós possamos fugir dessa condenação e desse juízo que tem assolado a humanidade. As pessoas irão se tornar heréticas, as pessoas irão se tornar frias, as pessoas irão se tornar mornas, as pessoas irão se desviar, atentando-se para as coisas deste mundo, e se eu e você não tivermos o Espírito Santo, nós não vamos conseguir. Eu estou dizendo para você, sem chance, não tem chance, não tem chance. Para quem não busca o Espírito Santo, não tem chance. De alguma forma, Satanás terá êxito. Hoje, amanhã ou depois. Tem que buscar, tem que revestir-se do Espírito Santo. O 7º selo fala do quê? Do juízo, das orações dos santos. Deixa eu perguntar, quanto de oração sua vai existir neste incensário? Quanto de oração sua? Quanto você ora? Pastor, eu oro 24 horas, todo tempo, estou falando com Deus, estou falando com Deus, estou falando com Deus. Deixa eu dizer para você o que é oração. Quando é que você percebe que você é uma pessoa de oração? Quando você ouve. Você tem que falar e Deus tem que responder. Se Deus não te responder, você está orando errado. Tiago explica isso. Deus tem que falar com você. Deus tem que responder para você. Isso é oração. É quando você fala e Deus te responde. Existe uma comunicação com Deus. Tem gente que fala com Deus 24 horas, mas ele não está falando com Deus, está falando com ele mesmo. Quando você fala com Deus, Deus te responde. E a nossa oração sobe diante do Senhor, por quê? Porque ela é feita em nome de Jesus, porque ela é feita com o coração quebrantado, porque ela é feita por meio da fé. Então nós falamos com o Senhor e colocamos a nossa vida diante do Senhor. E sem oração não tem como. Você diz, eu obedeço a Deus, mas não tem uma vida de oração. Então tá, você não tem tempo. Quem diz aqui que não tem tempo? Em números. 24 horas. Um pouquinho de matemática aí. 8 horas você trabalha. Se você trabalha mais do que isso, revisa e analisa bem se você não está sendo idólatra. 8 horas você dorme. Se dormir mais do que isso, está tendo algum problema físico ou emocional. Sobrou 8 horas. Eu sei para onde elas vão. Para onde? Para o ralo. É para o ralo que elas vão. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Onde estão as 8 horas que Deus te deu? Onde estão as 8 horas que Deus te deu? O porquê você não tem uma vida de oração? Antes de você sair para o seu trabalho, você vai sair no mundo que odeia crente. Dobre o seu joelho no chão. Busque a Deus. Levante meia hora antes. Na hora do almoço, do seu almoço, você tem 1 hora de almoço. 15 minutos que você tira para ler um versículo e dobrar o seu joelho, seja no banheiro da sua empresa. E à noite,
Sai um pouco da televisão, pelo amor de Deus. Você não enxerga os dias que estamos vivendo. Para um pouco de assistir televisão. Então tá. Pastora, porque a gente está brigando muito, a gente não está se entendendo. Então vamos lá. Qual foi o último filme que vocês assistiram juntos? Foi ontem, pastora. A gente assistiu tal. Qual foi a última vez que vocês dobraram o joelho no chão, abriram a Bíblia, oraram e conversaram sobre a palavra? Está explicado o porquê que Satanás tem entrado, o porquê de briga, de divergência, de situação. O Senhor diz, aqueles que me rejeitam, eu rejeitarei. Entende sobre a necessidade de trazer Deus para a sua vida, de orar, de falar com Deus. Quando dois estão de acordo, acordo no quê? É feito no céu. O 7º selo fala sobre o fogo. Eu e você vamos nos livrar do fogo que vai vir de condenação sobre esta terra, porque eu e você já temos um fogo dentro de nós, que arde dentro do nosso coração. Arde por amor a Jesus, arde por desejo de orar, por desejo. Você sabe o que é o fogo do Espírito Santo? A ação do Espírito Santo. O Espírito Santo te dá vontade de orar. O Espírito Santo te dá vontade de ler a Bíblia. O Espírito Santo te dá vontade de vir à igreja. Pastor, eu não tenho nada disso. Acabou, não tenho. Então, o que acontece? O Espírito Santo quer diminuir o óleo. Diminuir o óleo. Lá no seu carro, você não sabe o ponteiro que tem? Eu não sei se estiver quebrado. Ponteiro, pouca gasolina, média e muita. Então, se você não tem vontade de vir à igreja, se você não tem vontade de falar com Deus, se você não tem vontade de ler a Bíblia, o que está acontecendo? Pouco do Espírito Santo, pouco fogo do Espírito Santo. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Os 7 selos, após a vinda, a morte do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que está acontecendo com a humanidade. Guerras, fome, morte, o clamor dos que sofrem, os fundamentos e firmamento abalado, e o fogo que deve existir em nós. Senhor, nós estamos aqui nesta noite, sabemos que o fim está próximo. O Senhor vai voltar e nós temos que estar preparados, como uma igreja, como uma noiva, sem mancha, sem mácula e sem ruga. E não dá, Senhor. Não dá para continuar desse jeito. Nenhum de nós. Nenhum de nós estamos, nesta noite, aprovados. Todos nós temos que confessarmos diante desta pregação, dessa palavra. Então, nós estamos falando contigo agora, que precisamos receber em nosso coração os teus mandamentos. E precisamos rever os nossos padrões, o nosso cristianismo e a nossa maneira de viver as coisas. Nesta noite é noite de arrependimento, Senhor. Nós não queremos ter fome, não queremos a peste nem a morte, não queremos o fogo da condenação, não queremos nada disso. Por isso que nesta noite nós estamos dizendo ao Espírito Santo de Deus, vem sobre nós a tua palavra, vem sobre nós o teu Espírito, vem sobre nós. Somos a tua igreja, Senhor. Não precisamos de uma bela retórica para sermos convencidos. Não precisamos de um discurso de apologética. É disso que precisamos, Deus. É da ação do teu Espírito em nós. Perdoa-nos, Deus. As coisas estão acontecendo bem debaixo dos nossos narizes e não estamos percebendo. As coisas estão se movendo e não estamos percebendo. Às vezes ficamos assustados ao enxergarmos pelos noticiários as coisas, Senhor, mas nós percebemos que as coisas estão piores do que aquilo que nós pensávamos. Livra-nos do mal, Senhor.
Queremos declarar nesta noite que Tu és o pão que sacia a fome da nossa alma. E não queremos sentir fome, Deus. Não queremos sentir mais vazio. Queremos dizer que o Senhor é a blindagem dos nossos corações, que nos livra da morte e da peste. Oh Deus, queremos dizer que o Senhor é aquele que nos livra da guerra. Temos paz. Paz conosco, paz contigo e paz com o próximo. Queremos dizer que junto com os que clamam, estamos clamando. E o nosso clamor diz: ora vem, Senhor Jesus, volta para nos buscar. Não há nada nessa terra, por mais que seja a mão do Senhor quem criou, que satisfaça os nossos corações mais e mais. Queremos a Tua volta, Jesus. Oh Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos. Dai-nos o fogo do Teu Espírito. Dai-nos o fogo do Teu Espírito. Dai-nos o fogo do Teu Espírito. Não queremos, ó Deus, que a nossa religião nos dirija, a nossa forma. Que nesta noite exista a abnegação, a renúncia do eu, do suporte, da idolatria, a personalidade, do antropoformismo. Senhor, por favor, nos liberte das doenças deste século, onde o ser humano quer ser Deus. Não queremos ser deuses. Diga para o Senhor: eu não quero ser um Deus. Eu não quero ser um Deus. Fale com Ele agora. Fale com Ele. A vida cristã é um campo de batalha. E Jesus disse que não escaparia das mãos dele. E nesta noite o céu faz um esforço para que acordemos. Diga para Ele: eu não quero mais viver assim. Diga para Ele: eu não quero mais viver à margem daquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero o Redentor do cavalo branco. Eu quero o arco que está nas tuas mãos, e a sua flecha alcançou o meu coração. Eu não quero mais guerra. Não quero mais discussão, nem briga no meu casamento. Eu não quero mais fome. Eu não quero mais morte. Eu não quero mais morte emocional nem espiritual. Eu levanto a Ti o meu clamor todos os dias. Eu não quero os meus fundamentos, nem os meus firmamentos. Eu quero o fogo do Teu Espírito Santo. É isso que nós queremos, Deus. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que você ponha a mão no seu coração. Os 7 selos. Onde o anjo olha e diz: não chores, João. Eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que foi morto para abrir o livro. Ele veio com seu arco na mão, o seu evangelho, para alcançar Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. E esses confins estou eu e você. E esse arco, e essa flecha, é o que nos livra da guerra, da fome, da peste, da morte, dos clamores vãos. É o que nos livra do fogo, da condenação.
Nos livra de criarmos fundamentos. Nós vamos cantar uma canção. Eu quero que você fale com Deus. E você diga: Senhor, eu faço parte desse exército. E eu quero. Nós te amamos, Tu és o nosso pão, Tu és a nossa paz. Oh Jesus, amamos a Tua palavra, o Teu evangelho. Oh Jesus, e declaramos a Tua palavra acima de tudo. Pedimos perdão, Espírito Santo, dai-nos mais de Ti, dai-nos mais de Ti. E ore contiano deresure canta labás. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Glorifica o nome de Jesus. Vem Espírito Santo, entroniza Jesus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Levante a sua mão direita para o alto. Que o governo e o poder do Senhor sobre a sua vida estabeleça de tal maneira que não haja força, nem domínio, nem principados e potestades que possam vir contra a sua vida. Que o Senhor te cubra por detrás e por diante, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe e vá em paz em nome de Jesus.